Ucrânia acusa a Rússia e a Rússia acusa a Ucrânia. Fato é que a usina de Zaporizhia, a maior usina nuclear do continente europeu, está em risco, segundo os dois principais atores do atual cenário geopolítico envolvendo a guerra Rússia e Ucrânia. Vai lembrar que a AIA já se posicionou sobre o fato e, inclusive, existem fontes que falam em um ataque nuclear ainda hoje. Notícias importantes também relacionadas ao Mercosul. Lula vai se reunir com Pedro Sánchez, que é a liderança da Espanha, presidência rotativa do Mercosul com presidência rotativa da União Europeia, para estabelecer finalmente um acordo entre as duas organizações. Mas eu diria para vocês que, como é normal na história do Mercosul, mais uma vez o Mercosul se apresenta em crise com a possibilidade de saída do Uruguai do bloco. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre uma reportagem da Financial Times que garante que o Xi Jinping, em alguns relatos, tá, ameaçou a Rússia, ameaçou o Putin. Como assim, professor, ameaçou? Inclusive ameaçando romper com a Rússia e até estabelecer e apoiar sanções ocidentais. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, só antes, um recadinho aí para vocês. Bom, galera, o inglês ele é super importante para minha vida profissional, afinal tenho que marcar reuniões, ler e-mails, ler mídias estrangeiras, e tenho certeza que você, seja médico, engenheiro, advogado, professor, estudante, o inglês ele vai fazer falta no seu dia a dia caso você não domine essa língua estrangeira. E é pensando nisso que eu assino, e recomendo que você também assine, o Cambly, a maior plataforma de ensino de inglês online do Brasil. Nela você tem aula com tutores de língua nativa inglesa e pode fazer aulas individuais ou em grupo. Mas é claro que surge aquela dificuldade, porque, professor, mas eu não gosto muito de conversar, sou um pouco acanhado, não sei inglês muito bem, e é pensando nisso que o Cambly ofereceu uma nova proposta, que são as aulas em grupo do nível básico. Até conversei com uma tutora de língua nativa inglesa. The beginners we say a short introduction. Hi, my name is Perini. I am from South Africa, Johannesburg. So that is for the beginners. The introduction. Intermediate, I will ask you, Ricardo, which city do you live in? Advanced is, I will ask you a lot more detail. What do? You tell me in a lot more advanced vocabulary. So we have it's very different. Então perceba como o Cambly te oferece um cronograma, um conteúdo específico para as suas necessidades. Claro que se nem o basicão, galera, você tem, não tem nenhum problema, não é nenhum demérito, mas seria mais indicado para você fazer uma aula individual com uma tutora de língua nativa inglesa. Mas se você está no basicão e quer melhorar a sua conversação, galera, você não vai ficar acanhado porque existem pessoas com as mesmas dificuldades que você espalhadas pelo mundo. E pensando nisso, o Cambly está oferecendo o melhor preço da sua história, somente R$ 8,00 por aula. Lembrando que as aulas elas são de 30 minutos e você pode assinar um plano de 60 ou 120 minutos por semana. Então, pessoal, link na descrição, você consegue agendar a aula de acordo com a sua disponibilidade, não perde essa oportunidade porque ela é de tempo limitado, hein? Link na descrição e melhore o seu inglês, tanto para a sua vida pessoal, como também para a sua vida profissional. Então, vamos lá, seguinte. A gente teve, primeiramente, tá, um relato do Zelensky, garantindo, até gravou um vídeo, tá, ontem, um vídeo com toda aquela produção, né, o Zelensky é um cara que ele se comunica, de fato, muito bem, agradecendo uma reunião que ele teve com Macron, que prometeu mais ajuda, que a Ucrânia vai, de fato, participar da reunião em Vilnius, da próxima reunião da OTAN, próxima ali do dia 11 e dia 12 de julho, mas também falou que o Ocidente ele não deu a devida atenção ao incidente que aconteceu na usina em Kherson, na barragem em Kherson, e que isso meio que deu assim anuência, autorização para a Rússia praticar outros atentados terror, né, que a Rússia já praticou. Isso segundo o Zelensky, porque quando teve o estouro da barragem em Nova Kakhovka, galera, os dois países se acusaram mutuamente e até hoje a gente não tem certeza exatamente o que aconteceu. A Ucrânia fala que a Rússia estourou a barragem porque isso dificultaria o avanço das tropas ucranianas além do rio Dnipro e a Rússia acusa a Ucrânia de fazer um ataque de bandeira falsa para incentivar mais ataques ou uma coalizão mais forte da OTAN contra os russos. Fato é, galera, que está em investigação, né? Mas claro que é uma zona de guerra, difícil ter uma investigação com agentes isentos e por aí vai. Então, né, talvez no futuro a gente descubra quem foram os grandes responsáveis por esse atentado. Fato é, galera, que o Zelensky ele colocou que como o Ocidente não deu uma resposta à altura ao que aconteceu, a Rússia, que invadiu, galera, todos aqueles territórios, né,
Crimeia lá em 2014, mas também Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, um dos pontos que a Rússia conseguiu dominar foi justamente a usina em Zaporizhia, em Energodor, né? Inclusive, existem relatos da inteligência ucraniana que algumas evacuações estavam acontecendo no território pelo risco de incidente, tá? Olha como que tá chegando o processo. Bom, mas essa usina, que é a maior usina nuclear do continente europeu, inclusive a Rússia tinha planos, porque a partir da integração da Rússia com o território da Crimeia, a gente tem regiões como Mariupol, como Kherson, como a própria Crimeia, que são regiões bem importantes na produção de trigo, na produção de cereais, na produção industrial. Cara, se a Rússia tem de fato o objetivo de ficar com essas posições no futuro, é óbvio que a usina nuclear, a maior do continente europeu, ela vai ter uma importância ímpar, né, para esse processo. É preciso energia. Pois bem, e o Zelensky falou que os russos, segundo a inteligência da Ucrânia, identificaram 4 explosivos, né, na verdade explosivos, em 4 reatores que ficam no teto da central ali de Zaporizhia. E, inclusive, eles querem causar um vazamento para impedir a contraofensiva ucraniana. Qual que é a lógica dos ucranianos? Se a Rússia, de fato, faz um ataque àquilo... professor, mas, atacou, por exemplo. Dizem, tá? As especulações, que caso tenha um incidente, ele pode ser de 4 a 10 vezes mais perigoso do que um incidente em Chernobyl. Lembrando também, tá, pessoal, que a usina em Zaporizhia, ela é de uma tecnologia muito mais moderna que a de Chernobyl. Muito possivelmente o incidente de Chernobyl não aconteceria com as tecnologias atuais, tá? Mas você tacar uma bomba lá, claro que não tem muito, né, o que possa ser feito, tá? Bom, mas essa radiação, ela se espalharia principalmente para o continente europeu devido às massas de ar, a Europa Oriental e a Europa Ocidental. Então a Rússia não seria tão assim afetada. Cara, convenhamos, né, que contar com massa de ar para dissipar a radiação talvez não seja uma escolha tão inteligente dos russos, visto que clima e tempo são coisas altamente dinâmicas, tá? Mas o Zelensky, ele coloca que a Rússia sabe que isso vai trazer poucos prejuízos à Rússia e muito mais ao território europeu. E aí a Ucrânia precisaria deslocar tropas, construir ali hospitais de campanha, precisaria gastar recursos ali também com seu exército e tal, e isso enfraqueceria a contraofensiva ucraniana. Ou seja, já que a Ucrânia vai ter que despender muito mais recursos por conta da radiação que está indo em direção à Ucrânia e ao próprio continente europeu, seria uma vitória da Rússia. Já a Rússia, pelo contrário, dá declarações no sentido completamente oposto. A Rosatom, por exemplo, né, que é a estatal russa, que está responsável por Zaporizhia, lembrando, pessoal, que Zaporizhia tá sob responsabilidade da Rússia, só que os trabalhadores ainda são ucranianos. Porque não é qualquer um, né, que você pega ali, agora vai comandar a maior usina nuclear do continente. Precisa ter uma certa responsabilidade, expertise, experiência. Então, os trabalhadores, eles ainda são ucranianos, né? Mas essa região que está dominada, que está invadida, né, ocupada aí pelos russos, ela é uma região estratégica e que, segundo o Peskov, existe uma grande ameaça de sabotagem. Os ucranianos estão planejando, a própria Rosatom garantiu, galera, que isso deve acontecer na noite de quarta-feira ou no mais tardar na quinta-feira, um ataque com mísseis misturado com lixo nuclear a essa usina. E que, inclusive, um alto representante, pessoal, da Duma russa, ou seja, do parlamento russo, colocou que esse ataque deve acontecer antes da reunião em Vilnius. Porque, supostamente, segundo ele, as grandes lideranças ocidentais, e alguns artigos até na CNN, no New York Times também estão garantindo isso, tá? Estão um pouco insatisfeitos com o contra-ataque ucraniano, porque ele vem acontecendo, mas talvez num ritmo mais lento do que se esperava a princípio. A gente já teve generais, o próprio Zelensky garantindo, né, que uma contraofensiva contra uma baita potência militar, que se preparou meses para um contra-ataque, não é um filme de Hollywood, né, que a Ucrânia vai lá avançando e acaba em 50 minutos. Que isso vai demorar semanas, meses, talvez até anos. O próprio Zelensky falou, né, que cada metro que eles avançam são vidas ucranianas que estão sendo perdidas. E ele prefere avançar num ritmo mais lento do que perder mais vidas. Claro que pode ser uma narrativa para uma possível falha dos ucranianos, que não está conseguindo avançar como deveria. Mas na guerra, pessoal, sempre falo, né, a primeira coisa que morre é a verdade. E todo mundo vai tentar defender o seu ponto de vista. Mas, pois bem, né, com esses ataques que aconteceriam, a OTAN se sentiria, galera, mais motivada
porque supostamente os ucranianos fariam ataque e acusariam os russos, seria um ataque de maneira falsa. Então a OTAN se mobilizaria, na reunião em Vilnius, por exemplo, na Lituânia, poderia até aceitar a Ucrânia como membro da organização e fazer uma espécie de coalizão contra os russos. Ou seja, seria a Ucrânia tentando trazer a OTAN mais ainda para o conflito, talvez com caças e por aí vai, tá? A gente tem, professor, mas como que tá a situação então hoje? Isso pode acontecer? Galera, poder pode, né? Mas a gente tem que ouvir as principais responsabilidades sobre o assunto. A Agência Internacional de Energia Atômica, hoje, é comandado pelo Rafael Grossi, um argentino, tá? Que deixou bem claro que ele faz fiscalizações periódicas e que, claro, que está numa zona de guerra. Então, algum tipo de incidente pode acontecer, com bombardeamento, tudo tal. Mas não há indícios, segundo a Agência Nacional de Energia Atômica, de instalação de bombas na usina em Zaporizhia, na região do teto. Claro, pessoal, que a Ucrânia, ela alega que ela percebeu isso através da sua inteligência, é uma coisa recente. Pode ser que a IA não tenha tido tempo, né, de fato, visualizar o que está acontecendo. E o próprio Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ele garante que o ataque a Zaporizhia, ele não levaria uma dispersão tão significativa da radiação, porque o incidente em Zaporizhia é uma coisa que, infelizmente, pessoal, já vinha sido pensada, né? Já está sendo pensado desde a invasão da Rússia à Ucrânia. A gente está falando do maior usina nuclear do continente europeu. Então, já deu tempo das regiões se prepararem, realizarem planos de evacuação. As tecnologias hoje, elas são muito mais modernas. Então, assim, não sabemos de novo, né? É tudo muito especulativo. Mas, possivelmente, o nível dessa radiação não atingiria tanto o território europeu como está se cogitando a princípio. E aí, pessoal, você acha que vai ter, de fato, um ataque nuclear, um ataque, né, à usina em Zaporizhia com risco de radiação nuclear? Vamos ver, né? Os dois presidentes, tanto Zelensky quanto Putin, falam que é uma coisa em curto prazo. Então, se acontecer, a gente, infelizmente, vai saber, né, no futuro próximo. Hoje vamos ter também reunião entre Lula e Pedro Sanches. Lula, que assumiu de maneira rotativa a presidência do Mercosul, inclusive numa reunião marcada, né, que ocorreu aí ontem, né, e anteontem. E, ao mesmo tempo, Pedro Sanches, que é o primeiro-ministro da Espanha, que também passa por processos políticos conturbados na Espanha, com dissolução do parlamento e tudo tal, assumiu de maneira provisória a cadeira de presidência da União Europeia. E estamos no momento de negociação acordo Mercosul e União Europeia. Já falei para vocês no vídeo de ontem e de anteontem. O Lula, pessoal, garantiu que a relação ela deve ser de confiança e não prevendo mais sanções. Inclusive, nessa reunião, o Lula ele deve apresentar quais são as propostas do Mercosul, porque essa que a União Europeia mandou, que aplica sanções aos países do Mercosul, caso desmate o meio ambiente ou não respeite povos originários, não vai ser aceito. Teremos uma reunião CELAC, CELAC União Europeia, que vai acontecer no dia 17 e 18 de julho. E, aparentemente, nesse momento, o Brasil deve apresentar a sua contraproposta, tá? Só que temos um pequeno probleminha. Professor, quer dizer então que vai sair? Não sei, né? Porque depende também da União Europeia, que tem um setor primário altamente protecionista em aceitar essa contraproposta. Só que, além de tudo, o Mercosul mais uma vez apresenta um racha. Antes do racha, Luiz Arce, presidente da Bolívia, garantiu, tá, que o Lula falou com ele e que prometeu uma cadeira como membro pleno do Mercosul. Se isso vai acontecer, precisa da autorização dos outros países membros. Não vejo, pessoal, grandes empecilhos à Bolívia, tá? Mas qual o problema que vem acontecendo? O Lula deu declarações recentes, né? Acerca do Maduro, da democracia relativa, que é, na verdade, a democracia na Venezuela é uma questão de narrativa, que o Maduro tem que se explicar um pouco melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, até com o órgão de direitos humanos da ONU, tá condenando as ações, a Maria Corina, que é a principal líder da oposição na Venezuela, que estava liderando as primárias, sendo impedida de concorrer a um cargo público pelos próximos 15 anos. Ela já falou, tá, que não aceita essa regra e que, inclusive, ela vai derrotar o Maduro, que o mundo vai ver no ano que vem, ela derrotando o presidente Nicolás Maduro. Se vai acontecer ou não, não sei. Fato é, galera, que a justiça está falando uma coisa, ela está falando outra. Ela está sendo impedida de concorrer no processo eleitoral, porque, segundo a justiça venezuelana, ela aceitou Juan Guaidó como presidente legítimo e apoiou as sanções americanas contra a Venezuela, tá? E o Lula, com essas declarações, eu falei para vocês naquele momento, tá? Professor, se fosse você, tá? Aqui deixa de ser informação, passa a ser minha opinião. Eu, Ricardo, tá? Não quer dizer que eu tô certo. Professor, se você fosse o presidente do Brasil, você aceitaria o Maduro numa reunião de cúpula da América do Sul?
Aceitaria, galera. Infelizmente faz parte do jogo geopolítico, tá? Eu não considero a Venezuela como uma democracia. Existem vários ali, né? Vários indícios de insubordinação do poder judiciário, mudanças na Constituição, autoritarismo, repressão às manifestações, impedir os principais líderes da oposição de concorrer ao pleito. Tudo isso indica, galera, um viés autoritário ditatorial da Venezuela. A Venezuela até tentou se aproximar um pouquinho mais recentemente, né, com o acordo mediado pelo Obrador Lopes. A própria Chevron voltou a investir na Venezuela. O Macron, por exemplo, convidou o Nicolás Maduro para fazer uma visita à França. Então a Venezuela estava tentando se mostrar um pouco mais com viés, um pouco mais democrático, tá? E assim, faz parte, né? Aceitar. O Brasil, cara, já negociou com a Arábia Saudita, já negociou com o Irã. Cara, se a gente for negociar com todos os países que não respeitam princípios básicos de direitos humanos, e aí, vamos negociar com os Estados Unidos? Depois do que ele fez com o Iraque, Afeganistão, depois da prisão de Guantánamo, depois da opressão à sua população local, vamos negociar com a China, vamos negociar com a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Entende, cara? Fica muito complicado, né? Ou vai ter uma régua do que é democraticamente aceitável ou não. O que vai ser essa régua? Mais para cima, mais para baixo? Depende do país, depende do interesse econômico. Então, assim, infelizmente, eu aceitaria, tá? Mas uma coisa é você aceitar, outra coisa é você exaltar a democracia, né? Entre aspas aí, que existe no país. E pensando nisso, é óbvio que ia gerar reação dos países mais à direita da América do Sul. Cara, próprio dentro do Mercosul, né, a gente tem, por exemplo, o Mário Abdo Benítez, presidente do Paraguai, é um cara mais à direita. O Partido Colorado conseguiu se reeleger e vai colocar um novo presidente, né, o Peña, à direita também. O Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, também é um cara mais à direita. Então, óbvio que condenações, uma dificuldade de integração ia ficar maior com essas declarações. Assim, pô, eu vou querer me juntar numa América do Sul que elogia o governo Maduro, que não condena as ações na Nicarágua, entende, galera? Isso compromete um pouco as relações geopolíticas da América do Sul. É fato, tá? E o Lacalle Pou, ele foi justamente nesse caminho. O Lacalle Pou, por exemplo, ele falou que o Mercosul deve dar sinais claros de que apoia a democracia, algo que a Venezuela não tem. Inclusive falou que ele deseja muita sorte ao Lula nas negociações com a União Europeia, porque um acordo que tenta ser fechado há 25 anos e não é fechado, alguma coisa de errado tem. Então vamos ver se ele consegue finalizar nessa reunião com Pedro Sanches. Falo mais também. Falou da questão, por exemplo, da possibilidade, também citei para vocês, do Uruguai fechar um acordo bilateral com os chineses. O Uruguai, o Lacalle Pou tem uma visão muito mais liberal, tá? De queda das barreiras alfandegárias e por aí vai. E quando você faz parte do Mercosul, né, que é uma união aduaneira, para você fechar um acordo de livre comércio com outro país, precisa de autorização dos outros países membros. O Uruguai não quer isso. O Uruguai, claro que assim, ele não quer sair do Mercosul, mas ele quer fazer um acordo de livre comércio com a China, assim como já quis fazer, por exemplo, com os Estados Unidos, na década de 90, começo dos anos 2000, tá? Então o Uruguai, ele tem essa premissa mais forte. E ele falou, olha, eu quero que o Mercosul negocie um acordo com os chineses. Mas se não acontecer pela multilateralidade, vai acontecer de maneira bilateral. E quando ele quer fechar um acordo bilateral, isso vai contra as regras do Mercosul. Cara, na prática ele está falando, tá? Olha, se a gente não conseguir fechar um acordo Mercosul com China, eu vou fechar um acordo com a China e deixar o Mercosul para um outro momento. Talvez deixar de ser um membro pleno e ser um membro associado, mas é claro que isso vai causar, galera, muitos impactos na economia do Uruguai também, né? Querendo ou não, o Brasil, por exemplo, superou os chineses em 2022, setembro, como o maior parceiro comercial dos uruguaios. A Argentina é um grande parceiro comercial também. Então não é fácil assim, dane-se o Mercosul, né? Deixa eu negociar agora com os chineses. O Uruguai não gostaria disso. O Uruguai só quer também estabelecer relações bilaterais. Brasil e Argentina, que tem um viés um pouco mais protecionista, vê com maus olhos, porque a indústria chinesa é muito mais barata, muito mais competitiva, muito possivelmente desindustrializaria ainda mais a indústria tanto da Argentina como do Brasil, tá? Então, assim, o Uruguai está num momento meio complicado e possivelmente pode acabar até saindo do Mercosul em última instância, tá? Lula vai ter que tomar cuidado com o presidente do Mercosul, porque está no momento de tensão. O Celso Amorim, por exemplo, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, falou que o Brasil respeita o Uruguai, mas que tem que pensar no Mercosul primeiro, e o Lula até já cogitou, tá? Olha, primeiro vamos fechar o acordo do Mercosul na Europeia, para depois considerar um acordo com os chineses. Só que assim, galera, até fechar um acordo do Mercosul na Europeia, tá demorando um pouco, né, galera? Então não sei se o Uruguai ele vai ter toda essa paciência. Pode ser também só uma ameaçinha, né? A gente sabe que na geopolítica, galera, as palavras, elas contam muito também, tá? E para finalizar, uma suposta ameaça que a China teria feito a Moscou, teria feito ao Putin.
Vai lembrar, pessoal, que o Xi Jinping, ele fez uma visita, a Rússia fez uma visita ao Putin, e os dois ali, né, concordaram que eles são grandes amigos, assinaram acordos comerciais, militares, etc. Mas algumas coisas não foram ditas. Segundo a revista, a mídia, né, FT, Financial Times, garantiu que uma das coisas que o Xi Jinping foi fazer na sua reunião com o Putin foi pedir, na verdade, exigir do Putin que ele não utilize arsenais nucleares, que ele não ataque com armas nucleares. Inclusive, os Estados Unidos e a União Europeia, segundo a própria Financial Times, com alguns membros de alto escalão do poder militar dos Estados Unidos, garantem que a China teve muito mérito nisso, elogiam a China, porque se até hoje o Putin não utilizou algum tipo de arma nuclear tática ou coisa que o valha, foi muito mais por uma pressão dos chineses do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque a China colocou que se a Rússia de fato usasse algum tipo de arma nuclear, não daria para manter as relações econômicas e a China passaria a apoiar também as sanções do Ocidente. E a gente sabe, galera, que por mais que a Rússia seja uma potência militar, do ponto de vista do seu soft power, da sua influência econômica, depende muito dos chineses. E depois das sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, de outros membros, ainda mais. Cara, de verdade, hoje, você pega, do ponto de vista energético, quem acaba comprando muito os combustíveis fósseis, petróleo e gás, é China e Índia. Principalmente a China. Power of Siberia, por exemplo, gasoduto, cara, sendo finalizado. A ideia é que essa dependência aumente ainda mais. E a China vai meio que ficar com a Rússia nas mãos, pelo menos economicamente falando. Eu até falei para vocês, por exemplo, que o diretor da CIA, ele falou que há o risco da Rússia se tornar uma espécie de colônia dos chineses. Professor, mas China e Rússia são grandes amigos. Quem fala isso não assiste meus vídeos, hein, galera? Já falei para vocês. Ásia Central é um ponto de disputa. Você pega a região do sul da China, sul da Rússia, norte da China, também é um ponto de disputa. Quando o Xi Jinping foi reeleito, ele apresentou um mapa em que existe um território que hoje a Rússia considera como seu, como território chinês. Colocou Taiwan também, né, como território da China, mas isso é um papo para outro vídeo. Entende? Então, assim, os dois países hoje estão parceiros porque têm inimigos em comum, que é o Ocidente. Mas falar que China e Rússia são parceiros historicamente altamente confiáveis, cara, eu duvidaria muito, tá, dessa afirmação. O professor quer dizer, então, que teve ameaça, tal? Então, o Peskov, porta-voz do Putin, garantiu que tudo que foi discutido que ele não poderia dar maiores informações sobre o assunto, mas que tudo que foi discutido entre os dois líderes está na ata, na declaração conjunta ali dos países. Até esqueci de falar, hein, pessoal? O Uruguai não assinou a declaração conjunta do Mercosul, hein? Tenso. Mas voltando, né? Na declaração conjunta ali entre os dois países. Que tudo que foge disso está no campo da especulação. Ou seja, a Rússia não garante as informações, mas isso foi divulgado aí pelo Financial Times, tá? Professor, mas você acha que existe algum risco de ataque, essas coisas? O Medvedev falou. Ele acabou de falar, por exemplo, que tem como acabar a guerra rapidinho, que é só a OTAN deixar de financiar a Ucrânia, assinaria um tratado de paz. Mas que caso um tratado de paz não fosse assinado, a guerra também poderia acabar num minutinho, basta fazer o que a Rússia fazer, o que os americanos fizeram contra Hiroshima e Nagasaki. Tá certo que o Medvedev, né, pessoal, parece cão que late e não morde, né? Fica falando, até perde um pouco de credibilidade. Mas, querendo ou não, ele é um conselheiro de segurança importante da Rússia e já foi até presidente do país. E aí, pessoal, acredita que a China, de fato, ameaçou aí os russos com possíveis sanções econômicas e aliança com o Ocidente? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.